Ninguém na Terra faz escolhas livres de influências pelo simples fato do pecado habitar em nós e nos inclinar diretamente a escolhas pecaminosas e contrárias à vontade do Eterno. Tá? O nosso arbítrio foi profundamente afetado pelo pecado original de Gênesis 3. Portanto, não é mais totalmente livre nesse sentido. Então, não adianta as pessoas tentarem encaixar a sua própria teologia nas Escrituras ou nas doutrinas, porque as Escrituras já traçaram a teologia. Tá? Ó, as Escrituras já traçaram a teologia. A verdade é essa. Eu não estou dando aqui a minha opinião, você tem que entender isso. Esse vídeo aqui não é para dar a minha opinião no que eu creio. Estou falando a verdade para você, o que é realmente a verdade. Tá? Então, você ainda tem dúvidas? Você está relutando, porque você é caído. Você é uma criatura pecaminosa caída e corrompida pelo pecado. O pecado habita em você. Então você está relutando com o que eu estou falando, que você está odiando isso que eu estou falando. Mas essa é a verdade. Eu não estou aqui para ganhar seguidor, nem like, nem nada. É para falar a verdade, te alertar que você está enganado, foi enganado a vida inteira. E o simples fato de você odiar o que eu já estou falando aqui é mais uma prova que você é inclinado ao pecado. Você está odiando ouvir alguém dizer que você não tem livre-arbítrio, que você não é dono da sua própria vida. Você está odiando isso. Isso é mais uma prova que você não tem livre-arbítrio. Se você tivesse, você escolheria não odiar. Mas você está odiando naturalmente. Essa é mais uma prova que você não tem livre-arbítrio. Se você tivesse, você escolher. Não, eu sou livre. Não, eu vou escolher não odiar ele. Você está odiando eu falar essas coisas aqui. Você não é dono da sua própria vida. Você não tem livre-arbítrio. Ai, agora eu não gostei. Pois é, por que você não gostou? Você não tem livre-arbítrio para escolher gostar ou não gostar? Não, você não gostou porque você não tem livre-arbítrio, porque você já é inclinado a odiar a verdade. Tá entendendo? E vai odiar muito mais. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, direta. Nós conseguimos escolher não pecar ou sempre acabamos pecando? Presta atenção. Você tem a capacidade de escolher não pecar ou você sempre acaba pecando? Então olha só, se a resposta for letra A, eu não consigo sempre escolher não pecar. Se você disser isso, então nós admitimos que não possuímos livre-arbítrio. Porque você está dizendo, olha, eu não consigo sempre escolher não pecar. Se você não consegue sempre escolher não pecar, então você admite que não tem livre-arbítrio. Porque você não pode escolher não pecar. Agora, se você diz, eu consigo sempre escolher não pecar, ou seja, você diz assim, não, eu escolho se eu não quero pecar. Tem uma oportunidade de pecar. E você diz assim, não, eu escolho não pecar sempre. Eu tenho a capacidade de sempre escolher não pecar. Se você diz isso, então você se autodeclara mentiroso. Porque conforme diz 1 João 1, 8 a 10, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É isso que eu deixo para você aqui. Tá? Ah, eu consigo sempre escolher não pecar. Legal. Então, se você não consegue sempre escolher não pecar, você admite que você não tem livre-arbítrio. Porque você sempre acaba pecando. Então você não tem livre-arbítrio de escolher não pecar. Você acaba escolhendo pecar. Sempre. Não estou dizendo de uma oportunidade, estou falando sempre. Todos os dias, assim, ó, passa dias, semanas e tal. Você vai acabar pecando. Isso é inevitável. Você é uma criatura pecaminosa, entenda isso. Agora você diz então, ou você só tem essas duas opções, ou letra A ou letra B. Eu consigo sempre escolher não pecar. Oh, que soberba, hein? Você deveria ser arrebatado, né?
Você consegue sempre escolher não pecar. Legal, cara. Então você se autodeclara um mentiroso, porque 1 João 1:8-10 diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se a verdade não está em você, você é um mentiroso. Você se engana a você mesmo. Então você não tem outra opção além dessa. Logo, a única resposta correta é a letra A. Ou seja, nós não conseguimos sempre escolher não pecar. Definimos com isso indiscutivelmente que não possuímos livre arbítrio. Porque você não consegue sempre escolher não pecar. Se você conseguisse sempre escolher não pecar, você então poderia ter livre arbítrio. Mas como você não consegue isso, porque você tem o pecado dentro de você, seu coração é mau por natureza, mesmo regenerado você vai pecar vez ou outra. Mesmo não querendo, mesmo dizendo eu não quero, você vai acabar pecando, porque na sua essência o pecado está em você e você sempre é inclinado e influenciado a pecar. Errar o alvo. Tá? Definido, livre-arbítrio humano não existe. Se você disser que livre-arbítrio humano existe, você é um ímpio depois de ouvir isso aqui. Depois de ter visto essa explicação, e você disser que o livre-arbítrio humano existe, que você tem livre-arbítrio, você é um ímpio condenado, um bode que não aceita a verdade, que rejeita a verdade, que não conhece o Criador. É só isso que eu tenho para te dizer. Não adianta. Os bodes não aceitam isso aqui. Tem bode aí no YouTube, bostejando. Não, porque o Rômulo prega uma teologia podre. Cara, eu só estou falando a verdade aqui. Se você não aceita a verdade, é porque você é o podre. Então, como concluímos que não temos livre-arbítrio, o que nós temos? O que nós somos então? Vamos entrar na doutrina agora da depravação total. Porque essa é a verdade. O que não é depravação total. Tá? O que não é. Então eu vou começar com um texto que diz assim, ó, João 6,44, é um texto muito importante, muito conhecido, que abrange várias doutrinas importantíssimas num único versículo, em seu contexto, é claro, que diz assim, o Messias estava falando, né? Ninguém pode vir a mim, Messias, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ninguém pode vir a mim. Quando ele fala ninguém pode vir a mim, ele está falando da depravação total. Ninguém é capaz de ir até ele se o Pai que enviou ele não o trouxer até ele. Tá? Então, o que não é a depravação total? Entenda. Não se refere a uma limitação física. Por quê? Porque o Messias nesse momento estava falando para várias pessoas em João, né, Yahanan, capítulo 6, verso 44. Inclusive tinham fariseus lá e tinham eleitos lá. E as pessoas estavam todas ao redor dele, ou seja, já tinha gente próxima a ele. E ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não se refere a uma limitação física, eu não posso ir até o Messias caminhando se o Pai não me levar até lá. Não é isso, está falando espiritual. Ó. É uma incapacidade espiritual. Você, por ser totalmente depravado, no sentido de sua essência, todas as suas faculdades estão depravadas, ao ponto em que você não consegue ir até o Messias, ser salvo, é o que ele está querendo dizer, sem que o Pai te leve até ele. Ou seja, sem que o Pai primeiro te escolha para chegar até ele. É isso que quer dizer. Também não se refere a uma absoluta depravação. Ou seja, o ser humano é totalmente depravado, é pervertido demais, completamente, só sabe fazer o mal, no sentido extremo. Depravação total também não é isso. Tá? Significa, tudo o que se faz não é totalmente bom ou tem um pouco de mal, egoísmo. Tudo, né, o que o ser humano faz não é completamente bom. Sempre que o ser humano vai fazer qualquer coisa, ele visa algo em benefício, em troca.
Ele não faz nada totalmente para a glória do Pai, do Criador. Tudo que você faz tem um pouco de mal, tem um pouco de egoísmo, você faz apenas para você, sabe? É isso que significa, todas as suas faculdades, todo o seu ser, ele tem um pouco de mal. E isso é depravação total, ao ponto de você ter sido tão afetado pelo pecado que se tornou incapaz de buscar o Criador sem que primeiro ele te escolha. Sem que primeiro o Pai faça você ir até o Filho. Por isso que ele diz em João 6,44 que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Tá? E aí você pode pensar, não, eu sou uma pessoa boa, eu busco. Eu escolhi buscar, eu tenho o livre-arbítrio de escolher o Criador. Olha só, você que se considera bom, olha o que o próprio Messias disse aos seus discípulos em Matitiarro, né? Ou seja, Mateus capítulo 7, verso 10. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas que lhe pedirem. Ou seja, vós sois maus. Olha esse texto. Vós sois maus. O Messias está falando aos eleitos aqui, à igreja, aos discípulos, em Matitiarro capítulo 7. Vós sois maus. Ou seja, nossa, não, os discípulos, os apóstolos eram santos, eram perfeitos. Maus. Você é uma pessoa má. Entenda isso. Todo ser humano é mau. Todo ser humano é depravado nesse sentido que eu expliquei. Não adianta você querer dizer, não, eu faço bem, eu ajudo as pessoas com caridade. Você é mau. Por essência, você é mau. Então, o que é depravação total? Nós vamos entrar nesse assunto aqui. É sempre pecar. Tá? Ou seja, o ser humano ele não consegue parar de pecar. Isso é depravação total. Você não consegue parar de pecar. Você sempre vive errando. Nunca você vai ser perfeito. Todas as suas faculdades sempre serão depravadas. Sempre inclinarão ao pecado, inclinarão ao mal, porque a sua essência é essa. O seu coração é assim. Você já nasceu assim. Efésios 2 fala que você, por natureza, é filho da ira. Filho da desobediência, erra. Então, é isso. Se você disser que consegue parar de pecar, você poderia dizer que teria livre-arbítrio, mas como você não consegue parar de pecar, então você está aqui dentro da depravação total. Tá? Aí você pode ainda duvidar, Roma, cadê a base bíblica? Você tem que falar base bíblica. Base bíblica, está aqui, tá aqui. O apóstolo Paulo, mesmo já regenerado, salvo, o apóstolo Paulo eleito, tá? Ele pega e fala em Romanos 7, 14 a 23. Só preste atenção nisso aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Carnal. Vendido à escravidão do pecado. Olha o nível que ele está falando aqui. Mesmo regenerado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só ele falando que o pecado habitava nele. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum na minha carne. Olha o nível disso aqui. Pois o querer o bem está em mim. Ou seja, eu até quero fazer o bem. Não porém efetuá-lo, ou seja, não consigo fazer o bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Cadê o livre-arbítrio aqui? O mal que não quero, esse faço. Cadê o livre-arbítrio aqui, cara? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Cadê o livre-arbítrio? O pecado fazendo com que ele faça o mal.
E ele era regenerado. E não era qualquer um, era o apóstolo Paulo. Livre-arbítrio aonde aqui? Então, ao querer fazer o bem, ou seja, ele pensava assim, não, mas pela graça do Criador, eu quero fazer o bem. Encontro a lei de que o mal reside em mim. É uma lei, o mal reside no ser humano mesmo regenerado. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei do Altíssimo, mas vejo nos meus membros, ou seja, na carne dele, nos braços, mãos, pernas, enfim, cabeça, tudo mais, né? Outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o nível desse texto aqui, cara. Se alguém disser que tem livre-arbítrio nesse negócio aqui, pelo amor do Criador, você é analfabeto funcional, analfabeto bíblico e soberbo, porque você não consegue entender a verdade, não aceita a verdade. Isso aqui até não é uma questão de entendimento, é a questão de aceitação. Você não consegue aceitar essa verdade, que você é tão duro e soberbo, coração, você não aceita isso aqui. Bíblia, cara. Você se diz cristão, eleito, ramo enxertado, blá blá blá, e não aceita essa simples verdade aqui. Beleza. Então eu pergunto, onde está o livre-arbítrio? Você leu esse texto aqui, né? Onde está o livre-arbítrio? Resposta, claramente vemos Paulo não podendo não pecar. Isto é um princípio bíblico muito claro na Escritura. Claramente vemos o apóstolo Paulo não podendo não pecar. Ele não queria pecar e mesmo assim acabava pecando. Ora, se ele possuísse livre-arbítrio, por que não teve a liberdade de livremente escolher não pecar nunca mais? Resposta, porque nunca teve livre-arbítrio. Então, um exemplo, o ser humano é o peixe e o mar é o pecado. Ele não consegue viver fora do pecado. Tá entendendo? Você imagine um peixe, tá? A comparação é o ser humano. E o mar é o pecado. Se você tirar esse peixe desse mar, o peixe vai morrer. Se você tirar o ser humano, tá? Ele não consegue viver fora do pecado. O pecado é o habitat natural dele. Gente, se você pegar o ser humano hoje, olha a comparação que eu vou fazer aqui. Se você pegar hoje a humanidade, o ser humano, e transportá-la para onde o Criador está, o ser humano vai odiar isso. O ser humano não quer obedecer. O ser humano odeia as coisas do Altíssimo. Porque lá é puro, lá é 100% puro, kadosh, separado. Lá você não vai ter os pecados que você comete aqui para você fazer, cara. Lá não vai ter televisãozinha. Lá não vai ter essas porcarias que você vê aí. Lá não vai ter as coisas que você faz aqui. Lá não existe isso. Se você pegasse um ser humano, até vou retrair aqui. Se você pegar um ser humano ou toda a humanidade, por qual pessoa que for, e desse jeito que ela é, sem transformá-la, sem glorificá-la, né, a si mesmo, em carne e osso, e colocar lá no céu, no paraíso, onde o Criador está, onde o Pai está, onde o Altíssimo está, e tentar fazer com que essa pessoa conviva lá, ela não aguenta 10 minutos. Porque ela vai querer pecar. A natureza dela é outra, ela não consegue viver em outro lugar. Ela não consegue. O ser humano, ele é mau por natureza, ele tem a vontade de pecar sempre. Isso é natural do ser humano. Por isso que você não está lá. Você nem tem como suportar aquele ambiente puro. Você não consegue. Você sempre vai querer escolher o pecado. Você não vive fora do pecado. Tá? Essa é a explicação. Vamos voltar aqui, dando um zoom leve, né? Então, voltando ao assunto. Olha só. Romanos 3, 9 a 18. O que diz? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, olha o que a Escritura fala, todos, esse todos aqui, todos, sem exceção, estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado.
Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque ao Eterno. Cadê o livre-arbítrio aqui? Ah, você tem livre-arbítrio de escolher o Eterno. Aqui diz em Romanos 3 que não há quem busque ao Eterno. Como é que você vai explicar isso aqui? Todos estão debaixo do pecado. O pecado está acima de você. O pecado te manda. Todos, olha de novo, todos se extraviaram, se perderam, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é depravação total. Você não faz o bem, não há nenhum sequer que faça o bem. Cadê o livre-arbítrio aqui? Aí o apóstolo Paulo vai ainda dar mais característica do que é o ser humano. Tá? Ele está falando do que é o ser humano. A garganta deles, ser humano, é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor do Altíssimo diante dos seus olhos. Isso é depravação total. Tudo em você está depravado. João 6,44 e João 5,40. Olha só. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Depravação total. Ninguém quer ir até ele para ter vida. Tá? Ou seja, você vê aqui em João 6,44 que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E João 5,40, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, não é que o Criador é um tirano que só escolhe, vamos dizer assim, a culpa seria do Criador em só escolher alguns para ir até o Messias. Não. Porque João 5,40, um capítulo anterior, ele fala assim, olha, contudo, não quereis vir a mim. Ou seja, o ser humano também não quer o Criador. Não há quem busque o Criador. Está entendendo? Então você nunca pode culpar o Criador, o Eterno, por dizer assim, não, ele só escolheu uns e não escolheu os outros. Por quê? Não quereis vir a mim. Ninguém quer o Messias. Está entendendo? Ou seja, ninguém pode dizer que a culpa de não escolher é do Eterno, é do Altíssimo, é do Pai. Você não pode nunca culpar ele. Ele não é culpado de absolutamente nada. Entenda isso. Porque ninguém quer vir a mim para ter vida. Ao mesmo tempo, ninguém pode vir a mim, o Messias, se o Pai que me enviou não o trouxer. Já vou explicar depois de uma outra forma. Então, os humanistas, que são os heréticos, os blasfemos, os falsos mestres, os que ensinam falsas doutrinas, as pessoas que não aceitam a verdade, eles pensam assim, eles veem o ser humano se afogando, tá? Nesse verbo aqui contínuo, se afogando, tá? Querendo se salvar. É assim que a maioria das pessoas pensam. São humanistas, não tem entendimento do alto. Eles são humanistas, eles não compreendem a verdade 100%. Então eles veem o ser humano se afogando. O ser humano está dentro de um oceano profundo, se afogando, querendo se salvar. Essa não é verdade. O que as escrituras dizem? Ó? O homem está afogado. Tá? O verbo já está no passado, ele já está afogado. No fundo do oceano, só um milagre pode salvar. Tá? Isso aqui está em Efésios 2, que diz, estando vós mortos, ele vos deu vida. O ser humano está completamente morto espiritualmente. Ele não está vivo, ele não consegue pedir socorro. Ele já está afogado. É isso que a Escritura diz. Em Mateus 4,19, e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Agora você entende esse versículo. Por que o Messias, quando foi chamar os apóstolos, ele falou assim, olha, porque eram pescadores, né, alguns que estavam ali. Então ele falou assim, olha, vinde após mim, me sigam.
E eu vos farei pescadores de homens. Eu vou pescar homens. Por quê? A ideia é essa. É tirar do fundo do oceano o ser humano já afogado. E porque só pescando, só tirando ele do mar, já afogado, através de um milagre, é que você vai... É o que o Messias vai regenerar. Porque o ser humano, na visão humanista, ele está se afogando, querendo se salvar, então ele poderia se salvar. Eu escolho crer. Eu quero o Criador, eu escolho o Criador. Então eu posso me salvar. Então eu vou escalando esse barranco aqui até sair fora da água, pela graça preveniente, pela benevolência geral. Não é assim que funciona na Escritura salvífica. Não. Você está morto, afogado. É o que a Escritura diz. E por isso que ele faz, então, vos farei pescadores de homens. Olha que coisa profunda. A ilustração é essa aqui, ó, com Lázaro. O Messias falou primeiro. Estando morto, ele ouviu, acordou, se levantou e saiu. Olha lá o texto. Lázaro estava morto. Quem falou primeiro? Lázaro queria se salvar? Queria ressuscitar? Lázaro podia falar alguma coisa? Lázaro podia se levantar? Podia sair de lá? Não. Quem falou primeiro? Foi Lázaro que disse, me ressuscita? Lázaro estava morto. Foi o Messias que falou. Lázaro, vem para fora. Então, estando ele morto. Então Lázaro ouviu, estando morto, acordou, depois se levantou e depois saiu. Toda a glória da salvação é do Altíssimo, não do ser humano. Do contrário, seria meritocracia e não graça. Porque Filipenses 2,13 diz, pois é Ele quem efetua em nós os salvos, tanto o querer quanto o realizar, ou o efetuar segundo a sua boa vontade. Olha só esse texto. Segundo a vontade de quem? Do homem? É segundo a sua vontade que você quer escolher o Criador? Ou fazer justiça? Não, é segundo a sua boa vontade, a vontade do Pai. Porque é Ele quem efetua em nós, os eleitos, está falando aqui, tanto o querer, o Pai, quanto o realizar. Viver depois em santificação, né? em separação do mundo. Segundo a sua boa vontade, ou seja, segundo a vontade do Pai que essa coisa acontece, não segundo a vontade do homem. Nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Altíssimo. Está lá em João esse texto. Então, somos robôs, então? O Criador controla tudo, simplesmente somos robôs? Calma aí, olha só. Não é que somos robôs nesse sentido, mas temos livre agência. Tipo assim, significa então, Rômulo, que qualquer coisa que acontece no mundo, tipo assim, o Criador está fazendo tudo. Olha só. Você é um livre agente. O que é isso? É ser capaz de fazer escolhas e tomar decisões dentro do limite da nossa natureza caída e corrompida pelo pecado. Você é capaz sim de fazer escolhas. Você é capaz de tomar decisões, todavia dentro do limite da sua natureza caída e corrompida pelo pecado. Mais que isso não. Então você é um livre agente. Você não tem livre arbítrio, você tem livre agência. Você é um agente livre nesse sentido. Você faz escolhas. A responsabilidade por cada escolha é sua, inteiramente sua. Por isso você tem a capacidade de tomar escolhas. Agora, escolher a salvação, não. Você está corrompido pelo pecado. A sua vontade e arbítrio foram afetados. Então você tem um limite dentro da sua natureza, caída e corrompida pelo pecado. Tá? Olha só, o ser humano ele é completamente incapaz de escolher o Messias. Porque ele mesmo disse, o texto que nós já lemos antes, porque ninguém pode vir ao Pai, né? Ninguém pode vir a mim ser o Pai, ou seja, tem uma condição, ser o Pai, que me enviou, não o trouxer, que é o chamado irresistível. É uma outra doutrina que nós vamos abordar nos outros dias.
E este que vai até o Messias vai ser ressuscitado no último dia. Preservação eterna. Então olha só essa explicação aqui. Por que ninguém pode ir ao Eterno, ao Pai? Por que ninguém pode ir até Ele por conta própria, exercendo seu suposto livre-arbítrio? Romanos 3,11. Porque não há quem busque ao Eterno. Por que não há quem busque ao Eterno? Outra pergunta. Efésios 2,1. Porque todos estão mortos nos seus delitos e pecados, antes da regeneração. Todos pecaram. É o que vai acontecer aqui. Ó. Por que eles estão mortos? Em Gênesis 2:16, 17 fala porque Yahweh, né, o nome verdadeiro do Criador, deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes certamente morrerás. O ser humano comeu, por isso morreu espiritualmente. E também teve a consequência de morrer fisicamente depois de alguns anos. Desde então apenas foge do Altíssimo, faz a vontade da carne e desobedece ao Criador, pois é totalmente inclinado ao pecado devido ao pecado habitar nele. E é isso que o texto de Efésios 2:1-4 continua asseverando, ou seja, dizendo a mesma coisa, né? Estando vós mortos, olha só, você estava morto. Estando, olha o verbo, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só, quem vive na desobediência, filho do diabo, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Isso é depravação total. Estando morto em delito e pecado. Olha o nível. Você não tem a capacidade de escolher, tá? Porque é isso que é depravação total. É isso que é o ser humano, por natureza, filho da ira, como também os demais. Isso é depravação total. Então vemos claramente que o ser humano não possui livre-arbítrio, pois seu arbítrio não é livre, mas profundamente afetado pelo pecado, né? E corrompido pelo pecado. E para encerrar, olhe só esses textos aqui. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Cadê o livre-arbítrio aqui? É o Criador que faz tudo. Não cabe ao homem determinar o seu caminho. É o Criador que determina. Outro texto. O coração do homem traça o seu caminho. Eu tenho desejo de fazer tal coisa, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21:1. Olha o nível. Não adianta eu requerer alguma coisa. É o Criador que faz. É o Criador, como ribeiros de água. Tá? Assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ou seja, é o Pai que inclina todo o seu querer. Livre-arbítrio? Aonde? Então assim, livre-arbítrio não existe. A próxima doutrina vai ser nos próximos vídeos. Eleição condicional ou incondicional. Podemos escolher o Eterno ou já estamos predestinados por Ele. Então a próxima doutrina vai ser predestinação. Muito complexo. Mas, sobre o livre-arbítrio, vou voltar aqui. Vou deixar assim, né? Aí. Sobre o livre-arbítrio, eu poderia falar muito mais coisa aqui, mas o vídeo ia ficar muito longo e as pessoas não assistem vídeos longos, né? Eu não consigo me concentrar, não consigo. O vídeo é muito longo. Isso é pura verdade. Não é minha opinião, pura verdade. Então o livre-arbítrio, pessoal, é uma ilusão, o livre-arbítrio humano, tá? Só quem tem livre-arbítrio é o Criador. Depois de uma explicação dessa, que eu expliquei, desenhei, depois expliquei o desenho, depois fiz outro desenho explicando a explicação do desenho. Se você não entendeu isso aqui, daí você vai me dizer tais textos assim, não, mas o Messias fala que nós devemos escolher crer. Pregue o Evangelho. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Isso é chamado. O chamado para as pessoas. Você tem que pregar o Evangelho para todos. Só vai crer quem o Criador chamou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
Como é que você vai explicar esse texto de João 6,44? Não, mas Deuteronômio fala: escolham a vida para serem salvos, ou escolham a morte. Lá está falando de uma escolha, de um caminho terreno, físico, de um povo que depois se dividiu em dois. Um foi para um lado e outro foi para o outro. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio. Não tem nada a ver com escolher vida eterna. Tem muitos textos que eu poderia abordar aqui. Tá? Essa explicação do livre-arbítrio e depravação total é uma versão digitalizada, mas futuramente eu vou fazer no quadro, vou escrever. Tá? Vou fazer um novo vídeo sobre isso, tá? Porque é um assunto importante. Quem crê no livre-arbítrio? Muito complicado. Eu realmente duvido da salvação dessa pessoa que crê no livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio não é bíblico. Inclusive, a Aleister Crowley ensinava o livre-arbítrio e dizia que tudo se resumia nisso, que o livre-arbítrio era a coisa mais top do mundo, etc e tal. Então, assim, o livre-arbítrio é você dizer que você tem o controle da sua vida, que você é o dono da sua vida, que não é o Criador que é o dono da sua vida. Não, eu posso fazer o que quiser. Eu te pergunto assim, cara, você escolheu vir para esse mundo? Você escolheu o nome dos seus pais? Ou seus pais que escolheram o seu nome? Você teve a capacidade de escolher o seu nome? Nem isso você teve. Você não tem livre-arbítrio, cara. Você tem uma ilusão de que tudo que você faz aqui, você tem o controle. Mas você não está sob esse controle. Você tem a ilusão de ir numa loja escolher a blusa azul ou a preta. Aí você pensa assim, eu vou escolher a blusa azul. E isso é o exercício do meu livre-arbítrio. Não. Quando vê, daí você na hora muda assim, não, mas eu vou enganar o Criador agora, eu vou escolher a preta só pra dizer que ele tá errado. Aí quando você escolhe a preta e leva pra casa, o Criador lá em cima pensa assim, você levou exatamente aquela que eu queria que você levasse. Você não tem como fugir do destino. Não tem como. Então vivemos numa espécie do que? Programação. Você já jogou algum joguinho de videogame? Já jogou aí Super Mario World, sei lá, Mega Man, jogou qualquer outro joguinho e tal, jogos mais evoluídos tipo Dragon Age, que é um RPG que você consegue fazer várias escolhas no meio do jogo. Só que todos os jogos de videogame ou computador, você faz escolhas nele. Você vai para um lado, você dá um soco, jogou Mortal Kombat, dá um chute e tal, agora eu vou dar uma rasteira, agora eu vou dar um fatality. Lá no final desse jogo, o final sempre é o mesmo. No final, ou você vence, ou você dá game over. E não tem como mudar o final. A vida é isso. É como se fosse uma grande programação onde você pode fazer escolhas dentro do limite da sua natureza caída e corrompida pelo pecado. Todavia, lá no final de tudo, além do final da sua vida, no final da história da humanidade, nesse sentido aqui, dessa terra, antes do julgamento final, né? Lá no final, ou você vai ser salvo, ou você vai ser condenado. Não tem como fugir destas duas opções, dois caminhos. Ou é um ou é outro. Não existe meio termo nem nada fora disso. Então você tem a ilusão de que você é livre para escolher o seu destino, exercendo o seu livre-arbítrio, suposto livre-arbítrio. Mas não adianta. Lá no final já está tudo escrito. Tem vários textos que eu poderia abordar aqui, que talvez eu aborde no outro vídeo, tá? Que eu vou falar sobre o mesmo assunto, só que de uma outra forma. Vários textos. E nós vamos ler todos os textos aqui que comprovam a depravação total, que refutam automaticamente o livre-arbítrio, suposto livre-arbítrio humano. É muito semelhante a isso. Quando você vê uma programação de computador, você vê isso. Uma programação de um game, de um jogo, você tem a ilusão ali de estar com o controle jogando. Vou escolher que tal caminho e tal, vou pular, vou, enfim, derrotar o inimigo e tal, vou fugir, etc. Você está jogando ali. Lá no final, ou você
detona o game, ou você dá game over, você perde, ou você vence ou você morre. Não tem outra opção. E não importa o que você faça, ou a forma que você faça no game, você pode escolher várias formas. Lá no final é a mesma coisa. Você vai vencer. Então é muito simples essa explicação. E ao mesmo tempo complexa. Porque sim, somos limitados. Não conseguimos compreender tudo isso 100%. Mas é mais ou menos isso. A Bíblia fala muito sobre isso. Nós vamos abordar no próximo conteúdo aqui, que é predestinação. Tá? Então, são assuntos muito interessantes. Não percam tais assuntos, porque eu vou abordar sobre muitos outros. Tá? Então é isso, pessoal. Grande abraço.